Tá? Por que é importante acontecer? Isso que eu acabei de falar. Porque há mudanças, né, ao longo do tempo, ao longo que o evento vai ocorrendo, há mudanças de opinião. Tá? E a hipótese que a gente tem é que ao realimentar o treinamento, a gente consegue capturar conteúdo que expressa essa mudança de opinião. Ok? Essa é a hipótese que a gente faz e essa é a estratégia que a gente adotou. Qual? Tem uma evolução desse trabalho que sim, mas para esse trabalho especificamente que está lá no observatório, a gente não descarta coisa velha. Tá? Por hora não. Ok? Mas os dados que são novos, eles vão entrando no treinamento. A outra possibilidade chegou uma outra mensagem e a probabilidade dela ser de uma classe ou de outra é baixa. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o LAC está em dúvida se aquele texto ele é positivo ou não. Para essa possibilidade, a gente diz que esse conteúdo vai ficar sub júdice. O que significa ficar sub júdice? Ele vai ficar em um outro repositório até que o LAC seja capaz de dar uma classificação robusta para esse conteúdo. Mas aí vocês vão falar, ué, mas se a probabilidade não era boa, o que vai fazer mudar em algum caso essas probabilidades que estão para esse conteúdo que está sub júdice? Porque aqui vai vir outras mensagens, tá? E algumas delas vão cair naquele caso que realimenta o treino. Tá? E o que a gente viu é que essa realimentação de treino faz com que o modelo mude, isso é óbvio, e a mudança no modelo faz com que alguns conteúdos que estavam sub júdice, eles passem a ter uma probabilidade maior para alguma das classes. Tá? Então, com essa estrutura aqui, a gente consegue se adaptar, tá, a essa dinamicidade do evento e capturar essas alterações de sentimento. Tá bom? E aí, quando o LAC ele tem a capacidade, né, depois que o treinamento mudou muito, né, e ele tem a capacidade, vamos dizer assim, de entender melhor o que esse conteúdo aqui diz, aí ele consegue vir aqui nesse conteúdo e resgatar, tá, essas mensagens que estavam aqui e potencialmente a probabilidade associada a elas ficam maiores. Ok? E aí a gente consegue, ao final, categorizar cada uma delas. Tá? Isso ficou claro, gente? Tá, então vamos ver no que deu isso daqui. Né? É aquilo que eu falei, tá? Novos exemplos são incorporados ao treinamento e, consequentemente, ao modelo à medida que o evento ocorre, ou seja, em tempo real. Tá? Só que o problema aqui é que o modelo precisa ser alterado toda hora. Tá? E é aqui que eu falei, não dá para usar qualquer algoritmo aqui não. Tá? Tem que ser especificamente um algoritmo como o LAC, que é incremental. Ok? O modelo que foi atualizado, ou seja, dado que eu coloquei um novo conteúdo lá no treino e o modelo foi atualizado, ele tem que estar sempre disponível. Não dá para esperar. Tá? Tem que ser quase que automático. Por que não dá para esperar? Porque esse fluxo ele não para. Tá? Então o modelo tem que estar disponível porque a qualquer instante chega um outro T aqui. Tá? Isso, e é aquilo que eu falei, o LAC ele mantém um conjunto de regras de forma incremental. Okay? Por isso ele consegue gerar esse modelo rapidamente, esse modelo está sempre disponível e é apto a fazer essa análise em tempo real. Bom, sobre aquele jogo do Brasil e da Holanda, né? Vamos ver o que houve lá. Então, só para resumir, teve um gol
do Robinho, tá? Com um passe de 50 metros do Felipe Melo. Tá? E 2 gols da Holanda, falha do Felipe Melo. Tá? Um gol, até hoje eu acho que foi gol contra, embora ele fale que não. E o outro gol ele falhou e depois ele foi expulso. Tá? Por que eu falei isso? Porque quando a gente analisa especificamente aquele jogo, o Felipe Melo, ou seja, o que eu estou falando é o seguinte, qual é o sentimento que os usuários tiveram durante o jogo, não sobre o jogo, sobre o Felipe Melo, tá? É aquilo que eu falei, não vamos avaliar como um todo, vamos avaliar alguma parte que a gente queira, tá? Então aqui, esse gráfico aqui, eu vou explicar ele, tá? A gente está avaliando não o jogo, mas o Felipe Melo durante aquele jogo, tá? Essa curva em azul aqui, gente, reflete o sentimento real. Isso quer dizer o seguinte, a gente leu o tweet, tá? E falou, aqui alguém falou mal dele, aqui alguém falou bem dele, ok? E a gente vê aqui claramente o seguinte, no início há uma concentração, tá? De uma apreciação ao Felipe Melo. O que eu acabei de falar é o seguinte, no início do jogo todo mundo achou que ele estava jogando muito, tá? Por quê? Ele deu um passe pro gol, né? O passe foi incrível, né? E tal, todo mundo falando muito bem dele e tal. Aí aconteceu alguma coisa aqui. Vejam que o que era azul e estava aqui em cima veio cá para baixo, né? Essa aqui foi a primeira falha, aquele gol contra, tá? E que depois ele só piorou. Tá? Ele foi expulso e tal. Então vejam que a apreciação a esse jogador, não vou colocar quais as palavras que foram ditas, né? Porque não tem que se colocar aqui, mas o que importa é que a apreciação ficou lá embaixo. Isso reflete uma coisa que eu falei aqui hoje, é que no fluxo há uma mudança, pode haver, né? Uma mudança do sentimento. Então houve uma mudança muito drástica aqui, ó. Tá? E a gente pegou e fez o seguinte, tá bom, vamos ver se eu usar um classificador que não se adapta às mudanças, vamos ver o que ele vai conseguir. Tá? É esse verde aqui. Vejam que ele conseguiu capturar um pouco, tá, dessa alteração. Né? Mas não foi muito. Ó. Lá no início a gente não sabia se o jogador estava muito bem, né? E lá no final a gente não sabia se ele estava muito mal. Ele ficou mais ali na média, ele variou ali entre 60 e 40. Tá? Então ele não oscilou tanto assim. Houve a mudança? Sim. Por quê? Porque o vocabulário, né, daqui para cá mudou muito. Tá? Então, uma mudança, o algoritmo ele é capaz de capturar. Tá? Mas não foi muita. Okay? E essa curva em vermelho, ela mostra exatamente essa abordagem que eu acabei de explicar, em que o treinamento ele é refinado a cada mensagem que passa pelo fluxo. Tá? E a gente vê que o vermelho capturou muito melhor a curva real. Tá? Consegue entender bem que no começo esse jogador estava bem e no final ele estava muito mal. Tá? Então quem vê uma imagem como essa e sabe de que contexto que ela foi construída, consegue entender muito bem qual que é o sentimento que o povo expressou no que diz respeito a esse jogador. Bom, a gente pode usar isso para outras aplicações, tá? Não tem que ser só um jogo, não tem que ser isso, tá? Pode ser qualquer aplicação que as pessoas vão expressar alguma polaridade, vão ficar de algum lado, vão achar bom ou não, tá? Esse exemplo aqui, eu sei que não dá para ler, vocês não precisam de tentar ler, tá? Mas é referente às eleições de 2010. Então a gente avaliou o que os usuários falavam sobre a Dilma e sobre o Serra, tá? Que estavam aonde? Estavam no segundo turno, tá? E aí a gente pode colorir, aqui ficou ruim, mas a gente pode colorir
o que cada um dos usuários ele diz sobre um desses candidatos de forma a entender se o que ele está falando é uma coisa boa ou não. Então, ó, querem acabar com o Brasil de uma vez. Tá? Isso queria dizer uma coisa ruim para Dilma, né? Todos esses aqui são ruins para Dilma, estão coloridos de vermelho. Tá? Com isso, né, aplicando essa mesma metodologia que eu acabei de falar, do LAC indo se adaptando à evolução das opiniões, a gente conseguiu construir ou encontrar, vamos dizer assim, qual que era a positividade de cada um dos candidatos. Tá? Especificamente sobre a Dilma, a gente fez uma análise do segundo turno. Tá? E a gente obteve, no dia da votação do segundo turno, dos 2 meses atrás, né, qual que era o que a gente chamou de positividade dessa candidata. E a gente chegou a um valor que é 54,76. Todo mundo aqui sabe que a Dilma ganhou. Alguém lembra de quanto que foi? Mais ou menos 54 a 45. Foi por aí, né? Alguém tem algum chute melhor? Bom, foi 56,05. Tá? Então você veja que a gente não se propõe a falar quem vai ganhar, tá? Muito menos a chegar no Big Brother e falar quem vai sair hoje é tal. Tá? A gente não se propõe a fazer isso. Mas isso daqui serve para mostrar, tá? Para avaliar que a positividade ela contém alguma informação, alguma intuição realmente sobre o que os usuários, né? Aqui no caso de todo o país, do que eles refletem em termos de opinião nas mídias sociais. Tá bom? Eu vou passar para outro tópico, tá? Que é bem interessante também, que a gente chama de análise de viés. Tá? Bom, o que é viés? Tá? Primeiro vamos definir do que se trata isso. Viés a gente pode dizer que é uma das demonstrações mais claras, tá? Que uma das demonstrações mais claras de viés, só para a gente entender, é quando alguém suporta outro de uma forma excessivamente forte ou excessivamente frequente. Tá? Então é quando você gosta de alguém e defende ali. Tá? Um time. Aqui deve ter torcedores do Cruzeiro, né? Então quem torce para esse time tem um viés, tem uma tendência, um viés para esse time. Tá? Isso é que é viés, ok? Só que não é só para time. Tem para partido político, tem para candidato, tem para produtos, tá? Então, o viés é uma característica, é uma propriedade que é muito importante a gente entender. Assim como o sentimento, a gente acabou de ver, é algo que é importante da gente entender, estudar, o viés também é muito importante. Dá para a gente fazer muita coisa relevante se a gente entender como é que o viés ele se altera com o tempo. Ou melhor dizendo, como é que é o viés para cada usuário ao longo do tempo. Tá? Então, quando os usuários têm posições muito particulares sobre um determinado tópico, isso é uma evidência de viés também. Tá? Quando os usuários têm um interesse pessoal no resultado de uma discussão, isso é uma evidência de viés. Quando os usuários não têm neutralidade na argumentação, isso também é uma evidência de viés. Tá? Só que capturar o viés usando esse tipo de definição aqui é uma coisa muito subjetiva. Tá? Não dá para ser feito de forma computacional. Tá? Dessa forma aqui, não. Como é que eu vou saber se o usuário tem uma posição sobre o assunto, ou se o usuário tem um interesse sobre aquela discussão, ou se o usuário não é neutro na argumentação que ele faz? Então, olhar o conteúdo
para descobrir esse tipo de coisa aqui, não dá para ser feito não. Tá? Então a nossa abordagem vai ser outra. Bom, por que é importante entender o viés? Né? Primeiro porque dá para fazer muitas coisas com isso daí. Tá? Mas em suma é porque o viés ele dá confiabilidade aos dados. Tá? E facilita toda uma parte que a gente faz muito, que é a parte de análise de conteúdo. Então, eu acabei de falar que não dá para a gente descobrir o viés usando aquelas três propriedades que eu acabei de falar, tá? Porque ela envolve uma análise de conteúdo e que é muito subjetiva para esse caso. Tá? Então, como é que a gente analisa o viés de um usuário? A gente pode se perguntar assim, quem que ele segue? Por exemplo, no Twitter, quem que ele segue? Ele segue a Dilma e todo mundo que é do PT, ele segue outros torcedores daquele time especificamente? Será que essa informação de quem que ele segue é um indício de qual que é o viés que ele tem? Isso é uma hipótese, mas a gente viu que não. Tá? Quem ele segue não expressa tanto qual que é o viés daquele usuário. O que expressa muito mais qual que é o viés daquele usuário é quem segue ele. Tá? Isso expressa muito mais. Ok? Se quem segue o usuário é daquele time, especificamente, tem uma chance maior do usuário ter o viés daquelas pessoas que seguem ele. Tá? Mas o que mais declara o viés, tá? Segundo as nossas análises, o que mais declara o viés de um usuário é quem propaga o que ele diz. Então, eu sei que todo mundo aqui sabe, mas, por exemplo, no Twitter, você pode retweetar algum conteúdo, né? Isso a gente fala que é propagar aquele conteúdo, tá? E isso sim é uma medida de viés. A gente pode calcular o viés de um usuário com base em quem propaga o que ele fala. A gente chama isso de quem propaga o que ele fala de endosso, tá? Então, um endosso a gente vai definir como sendo uma interação por meio da qual o usuário implicitamente concorda com outro usuário em relação a um conteúdo. Tá? Isso pode se dar de várias formas. Tá? No caso do Twitter, com um retweet. Então, se a pessoa retweetar o que você falou, ela implicitamente quer propagar aquilo e ela implicitamente concorda com o que você falou. E por isso que ela quer que mais pessoas vejam aquele conteúdo. Tá? No caso do Facebook, que é outra mídia, né, outra mídia social, você tem a possibilidade não de retweetar, mas você pode ler um conteúdo e colocar lá, eu curti isso daqui. Tá? Então esses dois casos aqui são exemplos de endosso. Então isso daqui é o que acontece lá no Facebook, tá? Você tem essa possibilidade aqui, ó, de dado um conteúdo, você curtir ou não. E no Twitter, você pode retweetar o que alguém falou. Então esses são os dois exemplos de endosso que a gente vai usar, tá? E é com base no endosso que a gente constrói uma estrutura que a gente chamou de Opinion Agreement Graph, ou grafo de endosso. Tá? Como é que a gente constrói esse grafo? Tá? A primeira coisa que a gente vai precisar para construir esse grafo é do que a gente chama de atratores. Tá? O que são esses atratores? São usuários que a gente sabe de antemão qual que é o viés que eles têm. Por exemplo, a Dilma tem um viés pró-Dilma e contra Serra. Claro. Né? O Serra tem um viés pró-Serra e contra Dilma. Isso é muito claro. Tá? Então, esses dois aqui são os atratores. Ok? Bom, aí temos outros nós, ó. Ok? Acontece que esse nó aqui, que é um nó de um usuário chamado PSDB, ele retuita muito o que esse usuário aqui diz.
Ok? Então ele endossa muito o que esse usuário aqui diz. Esse usuário aqui é outro, e endossa também muito o que esse aqui diz. Esse outro lado aqui também tem um usuário aqui que retuita tudo que essa aqui diz. Tá? E aqui, esse aqui também. Então esse grafo ele é construído com base na quantidade de retweets que um nó, ou um usuário, cada nó aqui é um usuário, faz em relação ao atrator. Tá? Só que esse usuário aqui pode retweetar esse outro aqui também. Tá? Então, esse grafo, ele se conforma, os nós eles se conformam com base em quanto que se retuita sobre esses atratores. Tá? Só que esses retweets, eles se propagam. Tá? Esse daqui retuitou esse aqui retuitou esse. Tá? E é com base nessa propagação de retweets que a gente constrói esse grafo aqui. Tá? E a gente observa coisas interessantes. Por quê? Porque esse usuário ele é enviesado a gostar desse outro usuário. Assim como esse usuário é enviesado a gostar desse outro usuário. Mas tem usuário que fica lá no meio do grafo. Né? Como esse cara aqui, que é o Noblar, tá? Que é um comentarista político. Né? Ele fica lá no meio do grafo. Isso quer dizer o seguinte, que não está claro qual que é o viés que ele tem. Ele endossa tanto um lado, como endossa o outro também. Tá? E isso é fato. Ele mesmo falou assim, estavam me achando muito petista, agora voltaram a me achar tucano. Isso reflete muito bem o que esse grafo aqui diz. Tá? E esse grafo aqui ele é real, tá? O Noblar está lá no meio. Tá? E reflete o que acontece no mundo, vamos dizer assim, no mundo real. Ele mesmo falou, me achavam muito pró-Dilma, agora já me acham pró-Serra. Tá? Então ele não tem um viés, definido. Tá? Bom, é com esse grafo aqui, gente, né, aquele negócio, eu não vou entrar tanto em detalhe, mas é com esse grafo que é construído da forma que eu acabei de falar, que a gente vai descobrir qual que é o viés de cada usuário do Twitter. Tá? Com base na proximidade que esse nó tem do seu respectivo atrator. Tá bom? E é isso, né? Quando a gente descobre esses atratores, a gente segue fazendo o que a gente chama de descobrir qual que é a distância, né, de cada nó no meu grafo para um dos atratores. Tá? E essa distância, né, ela é calculada com uma abordagem que a gente chama de caminhamento aleatório, ou random walk. Tá? Baseado nessa estratégia que converge, quando ela converge, a gente tem qual que é a distância de cada nó ao seu respectivo atrator e, consequentemente, qual que é o viés desse nó, desse usuário. Tá?